homem, mas o declarado é moda. Pela saco preconceituoso, joga as minas na roda. Sem maquiagem, parceiro, realidade no dia a dia do brasileiro. Sociedade machista, do faxineira, artista chama mulher de cachorro quando encontra na pista. Aí é mole, cadê a responsabilidade? É o cara que forma o homem de verdade. Sujeito é sujeito, não bate mulher. Cê tá ligado qual é? Fica taxado de Zé Mané. Isso é um bagulho complexo, que tem maluco que acha que ser homem é só sexo. Sem nexo, tá regredindo no tempo. Lembrei da minha vida inteira nesse momento. 31 de janeiro do ano 2000. Dudu de morro, do maluco viril. 760 casinha, HD planejada 9 meses depois. Cadê a trilha camarada? 19 de idade, morre responsabilidade. Mas aí, não corri, assumi, fiz minha parte, infelizmente. Nem todo homem é assim, fazer é bom, mas aí, só quem é pra assumir. É compromisso, entender, tá ligado, ladrão. A estatística mostra que eu sou uma exceção. Só quem é, só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Ser mulher não se resume a maquiagem, nem batom, nem muito menos considerar a moda da próxima estação. Ser mulher é mais que isso, é assumir compromissos e de todos os seus atos não manter o osso. Ainda tem que ouvir que somos culpadas quando somos violentas, espancadas e abandonadas, degradar nossa imagem nas músicas e televisão, e que mulher tem que fazer gostoso pra aquele corpo. Eu que vem, não aceito a sua população. De mina de cá pra ficar em casa, manda pra comer os irmãos. Ser mulher é tudo, gerar uma vida ou não. E se gerar, a escolha pelo amor é sua decisão, independente de sua opção sexual. Ser mulher é ter atitude 100% natural. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. O machismo é inevitável, parceiro, vocês estão ligados. Tem que mudar, reverter esse quadro. Idade da pedra já passou, falou. Século XXI, revolução, demorou. Eu não sou mago, já errei pra caramba. O marra de superior, dono da banda, criticava a garota, não tinha nenhum respeito. A referência era onde que exercia esse feito. Ser homem pra mim é ter caráter, tá ligado. Respeito com a família pra viver, pra dar lado, você tá que não merece. Carinho e amor, na sua relação articulada é irmão. Tem responsável que faz, assumir as consequências. A presença no lazer pra resolver as turbulências. Fiel, com poderes com é só Jesus. Em busca da mudança, é ele mesmo. Vamos parar pra questionar, diga a igualdade já. Se nós não correr, o povo vai atrofiar. É nós, nessa era na mudança. Pensamento, oportunidade, é esse nosso momento. Parar pra pensar e se avaliar. Quando não tem inferior, somos iguais, rapaz. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Só quem é, tem que ter resposta independente de ser homem ou mulher. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso 5º encontro de Direito e Bioética. Hoje nosso tema central vai ser sobre diversidade sexual, né? Por isso a música de início, para já irmos entrando de leve no clima do nosso tema de hoje. Nós, antes de iniciarmos as nossas apresentações, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre moral e direito
e a sua importância para o biodireito, direito à vida, e que tudo isso está relacionado aos direitos da personalidade, que são aqueles que nós estudamos no direito civil. A bioética e os direitos da personalidade, eles vão ser todos aqueles que permitem que uma pessoa realize na sua individualidade e possa defender aquilo que é seu. Assim se relacionam com a proteção à vida, à liberdade, à integridade, à sociabilidade, à privacidade, à honra, à imagem, à autoria, dentre tantos outros. A bioética vai ser um novo ramo do direito à vida, de estudo do direito à vida, necessário porque a legislação do passado é insuficiente. O dever da bioética é proporcionar ao profissional e aos que são atendidos pelo direito e pela bioética um respeito à sua vontade, respeitando suas crenças, seus dogmas, seus valores que cada indivíduo possui. A bioética ela tem como função principal assegurar o bem-estar, o bem comum, o bem viver de todas as pessoas, garantindo e evitando possíveis danos que possam ocorrer aos seus interesses. A bioética ela ainda vai ter como dever proporcionar ao profissional e aos que são atendidos por ele o direito ao respeito à sua vontade, respeitando então as suas crenças valorativas. O biodireito, direito à vida, é um campo do direito público que objetiva a preservação da dignidade da pessoa humana e da bioética, estão entrelaçados. Por meio disso, é um conjunto de normas que regulamentam comportamentos médicos científicos diante dos avanços de toda a medicina, de toda a biotecnologia. E onde entra a moral nisso? A moral vai ser o conjunto de regras que regula a esfera íntima de nós enquanto seres humanos, sendo possível aplicá-la a todos os níveis, principalmente da nossa consciência moral. O direito é um conjunto de regras que apenas regula a esfera externa dos comportamentos humanos, ou seja, a manifestação e a concretização dos comportamentos. Na esfera interna, quem controla vai ser a nossa moral, a nossa consciência moral, que vai originar uma ética futura. Essa ética relacionada às questões relativas ao direito à vida, que vai constituir a bioética e o biodireito. E qual que é a importância de separar direito e moral? Nós temos uma teoria chamada de teoria de separação entre direito e moral. A norma jurídica, ela, para ser válida, ela não depende do conteúdo, notadamente do fato de ser ou não justo. As normas jurídicas não dependem da moral para sua validade, mas na maior parte das vezes a norma jurídica coincide com a moral social, com a moral da sociedade. Uma norma não precisa necessariamente estar relacionada à moral para que ela tenha existência, mas, na maioria dos casos, nós sabemos que ela será oriunda da moral. O termo bioética significa ética no modo de ser, no modo de agir. Traduz-se na ética e a moral devem ser aplicadas em conjunto com as normas jurídicas. No que tange à vida humana, o biodireito irá se referir justamente na parte jurídica da aplicação da bioética, ou da biomedicina, ou da biotecnologia na vida de outrem, de alguém. O biodireito vai ser um ramo do direito público que se associa, que se relaciona à bioética, estudando as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos, conectados todos à medicina e à biotecnologia, com peculiaridades relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana. Essas peculiaridades relacionadas ao corpo e à dignidade da pessoa humana são frutos do estudo de Michel Foucault,
com as obras Sexualidade, que são 2 volumes. Os direitos da personalidade, como proteção integral do ser humano em toda a sua essência, são uma construção jurídico-teórica recente, que somente com o Código Civil de 2002 tratou do tema nos seus artigos 11 a 21, mas de forma tímida, que a doutrina aponta que muitos dos aspectos relevantes ficaram de fora desse diploma civil brasileiro. Temas como a reprodução assistida, geração de útero alheio e também os outros assuntos, na sua grande maioria, foram regulamentados por intermédio de resoluções do Conselho Federal de Medicina, o que, de certa forma, num primeiro momento, causa estranheza, já que o Estado brasileiro ele possui um poder legislativo para tratar desses assuntos e não se preocupou em tratar desses temas. Mesmo nós sabendo que a bioética está presente, assim como o biodireito, desde 1946, né, que vai ser o seu auge, que vai começar mesmo. A bioética e o biodireito são respostas éticas e normativas às evoluções tecnológicas da atualidade, que vão trazer influência na dignidade da pessoa e no direito à vida. Situações como a possibilidade de mudança de sexo, como métodos avançadíssimos de cirurgia e de tratamento, a manutenção da vida por meses ou anos somente por aparelhos, e a possibilidade de uma pessoa preferir não se submeter a um tratamento por convicção religiosa ou filosófica, são aspectos desse novo campo do saber jurídico. E esse novo campo do saber jurídico, ele ainda vai sofrer influências, antes de tudo isso, vai sofrer influências de 3 pilares fundamentais da sociedade, que vai ser a família, a escola e toda essa questão voltada à religiosidade, à crença. Em algum momento, as pessoas que precisam passar por tais procedimentos, elas sofreram algum preconceito dentro da própria família, na escola, que é o espaço em que nós estamos inseridos o tempo todo, a maior parte do tempo, e principalmente dentro das igrejas, igreja enquanto instituição, e não igreja enquanto fé, que é de cada um, que é pessoal. Então, família, igreja e escola são pilares que causam certa opressão, que oprimem esses sujeitos de direito que também têm as suas garantias, são cumpridores dos seus deveres. A bioética e o biodireito são respostas éticas e normativas às evoluções tecnológicas da atualidade, situações como a possibilidade da mudança de sexo, que nós falamos, os métodos avançadíssimos das cirurgias de tratamento, essas manutenções de cunho religioso e filosófico, que são íntimas, são do subjetivo de cada um. Toda essa evolução se mostra cada vez mais veloz, isso é representação de progresso, de tecnologia, de evolucionismo do direito e da sociedade como um todo, embora muitos ainda se sintam perplexos com tudo isso, com todas essas transformações. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, da nossa Constituição Federal, os sujeitos envolvidos nessas questões têm a seu dispor a Constituição condizente com uma vida digna. Todos são dignos de ter a sua vida garantida pela inviolabilidade. Se esse valor de vida digna é alterar o fenótipo de uma pessoa que se sente no corpo errado, ou permitir que um cidadão escolha como pretende passar seus últimos dias sem tratamentos paliativos, ou até mesmo possibilitar que uma pessoa tenha liberdade de escolha religiosa, todos esses questionamentos possuem como ponto de partida e chegada a dignidade da pessoa humana, soluções a priorísticas e acabadas
não atendem os anseios desse mundo pós-moderno de atualidade a que nós estamos inseridos. Lá junto ao SIGA, eu inseri um texto para vocês que se chama Identidade de Gênero e Orientação Sexual, Perspectivas Literárias, e um trecho do texto que eu destaquei, ele trata o seguinte, que ao longo dos anos, a sexualidade veio ganhando cada vez mais espaço nas discussões cotidianas e científicas em todos os âmbitos. O grande tabu que norteou por anos o sexo como sendo algo imoral, sujo, inapropriado, recebe hoje grande destaque e inúmeras pesquisas para esclarecer cada vez mais as dúvidas de toda a população. A população abrange o todo, né? Lógico que ainda estamos distantes do ideal, no que cerne ao conhecimento e a desmistificação de alguns conceitos básicos que dão margens para o preconceito, para as discriminações, porém, muito já se avançou no reconhecimento e evolução dos conceitos de gênero, de sexo, de orientação sexual, de identidade de gênero. O sexo é biológico e está diretamente ligado às características físicas que diferem homem de mulher, como genitálias, gônadas, etc. Gênero é social, construído pelas diferentes culturas, se refere à forma de se identificar e ser identificado como homem ou mulher. Orientação sexual se refere à atração por alguém de algum gênero. Contudo, as pessoas que possuem identidade de gênero seriam aquelas que possuem determinado corpo que, pela lógica da heteronormatividade, não segue a linha coerente entre o órgão sexual. Com isso, nós vamos ter a heteronormatividade, e o que se discute ainda é por que termos a necessidade de criarmos leis específicas para isso. Por que existir uma heteronormatividade se todos somos iguais perante a lei? Não devemos discriminar ninguém, devemos ser solidários, fraternos. Por que temos que ter uma heteronormatividade? Assim como a homossexualidade, a transexualidade têm sido estigmatizadas como uma doença, sendo inclusive necessário o diagnóstico de disforia de gênero para que os indivíduos possam passar pela cirurgia de redesignação sexual, o chamado processo transexualizador, ofertado pelo Sistema Único de Saúde, desde que o indivíduo se encaixe em 2 critérios diagnósticos: apresentar orientação sexual homossexual e apresentar aversão aos próprios genitais. Olha como é extremamente constrangedor o Sistema Único de Saúde a oferecer essa possibilidade. Como as demais pessoas, uma pessoa trans pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual, dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se atrai afetivo sexualmente. É algo que muitos de nós jamais teríamos parado para pensar e para analisar. O cisgênero são as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando ao seu nascimento. E denomina-se não cisgênero aqueles que não se identificam com o gênero que lhes foi determinado, como transgênero ou trans. Transgênero inclui todas as pessoas que questionam, através da própria existência, a validade da dicotomia sexo e gênero, sejam elas partidárias ou não da cirurgia de redesignação sexual. E todas essas mudanças e evoluções, nem tão novas como aparentam, que muitas vezes são realizadas inclusive em clínicas clandestinas, acabam por gerar sentimentos diversos que podem ir desde apoio e compreensão, ou de raiva e repulso, ou ódio e temor pelo que está fora do padrão normal.
saiu dos padrões normais de sociedade, impostos pela sociedade, pela cultura que ainda é patriarcalista, que ainda tem os resquícios de um grande machismo exacerbado, as pessoas vão ser vítimas, vão ser oprimidas. Para além dos crimes resultantes em vias de fato, como assassinato, tentativas de homicídio, é preciso chamar a atenção às agressões verbais e psicológicas, que muitas vezes são muito mais dolorosas do que a prática de um possível crime em si. Além de constrangimentos e situações vexatórias, que geralmente são provocadas, né? Fora os números alarmantes de morte dos LGBTs, existem ainda os níveis de suicídio entre jovens homossexuais, chegando a ser 3 vezes maiores, e até 30% dos suicídios de jovens está relacionado com a identidade sexual. Dessa forma, pode-se concluir que existem tantas infindáveis formas de vivenciar a sexualidade humana e classificar ou rotular as pessoas como héteros ou gays é uma visão bastante limitada. Isso acontece dentro da família, isso acontece dentro da escola, isso acontece dentro da instituição igreja. A principal problemática diz respeito justamente às diversas nomenclaturas que se tornaram tão corriqueiras ultimamente, que acabaram se criando um estigma para todas aquelas pessoas que fugissem da conduta heteronormativa. Ofertaram apoio para as pesquisas sobre esse tema, tendo em vista que há uma grande produção no campo da sexualidade, deveras necessário, ainda mais voltadas à homofobia ou à LGBTfobia, dentre outros, ampliar estudos neste campo e facilitar o acesso da população a esse conhecimento, difundindo de modo que em um futuro próximo as pessoas saibam não apenas diferenciar o que é gênero, orientação sexual, identidade de gênero, cis, transgênero, mas que aprendam que cada ser humano, em sua singularidade, em sua subjetividade, em seu eu, merecem respeito e não um rótulo divisório. Não estamos falando em teoria da rotulagem ou teoria do etiquetamento, labeling approach, né? Por fim, vislumbrar todos estes aspectos e como esses conceitos se estabelecem diante de uma pluralidade de formas de vivenciá-las é compreendê-las como regras imutáveis, mas como uma verdade individual, e da mesma forma perceber que ainda existe uma grande luta a ser travada para que os direitos destes cidadãos, desta população, deste grupo, sejam reconhecidos e inquestionáveis. São direitos subjetivos. E aí vem a nossa enquete de hoje, que é bem polêmica, e a enquete de hoje é: você, acadêmico ou acadêmica do curso de Direito, é contra ou a favor a reprodução por portadores de HIV/AIDS? Nós já tratamos disso em aulas anteriores, né? Então é para colocar lá, sou contra, sou a favor, outra resposta. E o nosso fórum de hoje é o fórum número 5, e diz assim: existe relação entre direito à vida para com a bioética? Explique o vosso posicionamento. O direito à vida é uma garantia constitucional, a maior de todas elas. Tem relação para com o direito à vida, uma vida com ética? Tem, não tem? E quem garante isso? O biodireito, né? Então, nós vamos responder isso no nosso fórum de hoje, que é o fórum número 5. E o grupo 8 vai apresentar o seu pensamento reflexivo do dia, e depois o grupo 3 vai tratar do tema identidade de gênero
e orientação sexual, implicações jurídico-normativas, que é o que eu já falei um pouquinho aí para vocês. Então, o grupo 8 pode ficar à vontade para apresentar o seu pensamento reflexivo do dia. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Espero que esteja todo mundo bem. Nós Sim. somos o oitavo grupo e nós ficamos responsáveis pelo pensamento do dia de hoje. Eu sou a Nárida. Na verdade, nós trouxemos um viés mais reflexível sobre viver o momento com intensidade e também o que nos leva a pensar sobre esse momento tão delicado que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né? Então, nós trouxemos 2 poemas e uma música para falar um pouco sobre. O primeiro é uma poesia, que na verdade também é uma música, do Vinícius de Moraes, que inclusive eu gosto muito. E nós pegamos um fragmento dela, mas eu vou ler ela completa aqui para vocês. O nome dela é Tomara. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore e se arrependa, e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver sozinho. Tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Então, essa primeira estrofe que a gente tem, ela remete ao sentido de convencimento, né? Ao deixar o orgulho de lado e pensar um pouco sobre a solidão. Que é claro que a gente, na pandemia, aprendeu muito a viver só, a nos conhecer e a nos relacionar conosco. Mas eu acho que esses momentos de solidão, não de solitude, mas sim solidão, eles nos fazem enxergar a importância de se estar junto, de viver não só no sentido romanticamente, mas com amigos, com família e com pessoas próximas a nós. Como o Vinícius diz, sofrer junto significa compartilhar essa dor, especificamente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, que é nessa pandemia. Então, estar junto e compartilhar as amarguras, os momentos de sofrimento é completamente importante com as pessoas com que nós amamos. A segunda estrofe, ela fala um pouco sobre a saudade e sobre o amor. Hoje nós sabemos que a saudade realmente não compensa, né? Porque nós vivemos momentos nostálgicos, tanto de pessoas com quem nós sentimos falta, que estão longe, ou até de pessoas que nós perdemos. E não só de pessoas, mas também de momentos que nós vivemos antes dessa pandemia. Então, nós devemos valorizar tanto a presença quanto o amor que nós temos. E a última estrofe, é claro, fala sobre viver, né? Como o Vinícius está dizendo, viver é divino, é uma dádiva para a gente. É como se entregar. E eu acho que viver cada segundo é desfrutar dessa vida que nós temos. É claro que as definições de viver, elas são divergentes para cada pessoa, né? Mas eu acredito que com certeza viver é mais do que sobreviver. E principalmente nesses momentos de pandemia, a gente tem estado numa linha muito tênue entre viver e sobreviver. E eu espero de verdade que esse tempo passe logo para que nós possamos aprender. Mas é claro que esse momento já nos ensinou muito. E eu passo a palavra para o próximo colega. Boa tarde a todos, meu nome é Alisson. Agora eu vou apresentar sobre essa música aqui, Um Dia Após o Outro. Para começar, cada coisa em seu lugar, e nada como um dia após o outro. Por que apressar, se não sabe onde chegar?
Correr em vão se o caminho é longo. Quem se voltar da vida vai gostar. E a vida vai gostar de volta em dobro. Volta em dobro. E se tropeçar, do chão não vai passar. Quem 7 vezes cai, levanta 8. Quem julgar saber e esquece de aprender, coitado de quem se interessa pouco. E quando chorar, tristeza para lavar. No ombro cai metade do sufoco. O novo virá para reharmonizar a terra, o ar, a água e o fogo. E sem se queixar, as peças vão voltar para a mesma caixa no final do jogo. Para esperar, o tempo nos dirá que nada é como um dia após o outro. O tempo dirá, o tempo dirá. O tempo é que dirá, e nada é como um dia após o outro. Poderá esperar, o tempo nos dirá que nada é como um dia após o outro. O tempo dirá, o tempo dirá. O tempo é que dirá, e nada como um dia após o outro. E nada como um dia após o outro. E nada como um dia após o outro. Essa música aqui é uma música do Thiago York. Ela traz meio uma reflexão de que tipo, a gente tem que aproveitar a vida como fosse o último dia da nossa vida, vamos supor assim. Que a gente não sabe como que seria o dia de amanhã. Outra coisa que ela aborda também é que mesmo a gente estando em dias ruins, em tempos ruins, uma hora esse tempo vai passar e tudo, as coisas vão voltar à normalidade. Igual o tempo que estão vivendo agora, aqui da Covid. A gente sabe que uma hora vai passar e tudo vai voltar à normalidade. É isso. Obrigado. Pode passar pro próximo. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Dá para eu passar a música aqui, só que o negócio é que tá gravando e o senhor posta no YouTube, e aí às vezes pode tomar um strike lá e cair o vídeo também. Então acho melhor... Se quiser passar a música, pode passar, não tem problema não. Não? Então beleza, deixa eu tirar o... Não, pode continuar apresentando, Duda, eu vou deixar o áudio aberto aqui. Espera aí. Beleza. Não, essa não. Essa que eu tava ouvindo antes. Cada coisa em seu lugar e nada por um dia após o outro. Pra que apressar se nem sabe onde chegar? Correr em vão se o caminho é longo. Nem se soltar, a vida vai gostar, e a vida vai gostar de volta em dobro. E se tropeçar, do chão não vai passar. Quem 7 vezes cai, levanta 8. Esquece de aprender, coitado de quem se interessa pouco. E quando chorar, tristeza pra lavar, no ombro cai metade do sufoco. O novo virá pra reharmonizar até uma noite. Se queixar, as peças vão voltar pra mesma caixa no final do jogo. Pode esperar, o tempo nos girar e nada como um dia após o outro. O tempo dirá, o tempo dirá, o tempo é que dirá e nada como um dia após o outro. Pode esperar, o tempo nos girar e nada como um dia após o outro. O tempo dirá,
Espera aí, deixa eu botar meu fone de volta aqui. Vamos lá. Essa aí foi a música. E agora eu vou ler um... Dá para ouvir de boa? Dá, né? Agora eu vou ler um poema da Ita Portugal, pedagoga maranhense. Não posso desfazer a história, tampouco apagar os erros. A única coisa possível é continuar apontando lápis para escrever o restante que ainda falta. Bom, só complementando aí o que os colegas disseram, que fala muito sobre essa questão, tipo, essa analogia do lápis ser como se fosse nossa vida, né? A gente continuar escrevendo a nossa história. Igual tem aquela frase que o pessoal fala, respeite o passado, abrace o futuro. Então, tipo, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente olha para trás, às vezes com pesar, às vezes reverenciando, mas o negócio é continuar e seguir em frente com a vida, e porque o tempo não para, né? Um dia após o outro, sempre seguindo. Alguém quer falar alguma coisa? Então foi isso. Abracem seus pais, tomem água, usem máscara e fiquem em casa. É isso aí, Guilherme. Obrigado. Vanessa, sua mãozinha está levantada. Tava, né? Porque você começou a aula falando exatamente tudo que eu ia falar na introdução do nosso seminário de hoje. Eu ia falar para você, para, por favor, que eu vou falar dessa coisa. É que não aparece o que tá falando. Mas tudo bem, eu falo de novo, fica bem marcado para todo mundo. Exatamente. Podemos começar? Podem. Tá, eu não tenho muita experiência com essa coisa de apresentação, tá? Então você vai me falando se tá dando tudo certo, se tá aparecendo, tá bom? Tá. Tá aparecendo. Tá dando certo? Tá. Só um pouquinho, que vai abrir uma janela intrometida aqui, que eu já vou fechar ela. Só um minutinho. Posso começar, então? Pode. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Vanessa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema bastante curioso e bastante apto a debates, né? Então, a gente vai, dentro da disciplina de bioética, o nosso grupo de hoje é o grupo 3, composto pela Amanda, pelo Caio, Elvis, Evani, o Ney e eu. O nosso tema, então, é sobre identidade de gênero e orientação sexual, as implicações jurídico-normativas. Como o Jefferson fez uma boa introdução do tema, vai parecer um pouco repetitivo, porque muitas das coisas que ele falou, a gente também se propôs a falar para que a gente desse um conceito geral do que é, para que ficasse bem descrito a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Mas eu acho que a proposta é válida, né? Então, a gente vai fazer essa contextualização num primeiro momento e depois a gente vai partir para as implicações jurídico-normativas. A gente vai falar um pouco, não propriamente nessa ordem, mas a gente vai falar um pouco das leis brasileiras, o que nos diferencia das leis mundiais, como era visto anteriormente, como é visto agora, e fazer uma conclusão. Vamos falar um pouquinho de jurisprudência também e fazer uma conclusão. Então, para deixar um pouco mais claro, a gente precisa entender bem que identidade de gênero é diferente de orientação sexual, que é totalmente diferente de sexo biológico, né? A identidade de gênero, ela está mais ligada a essa questão biológica do que de caráter sexual. Ela pode ter uma identificação com caráter sexual, mas não obrigatoriamente. Né? Como o Jefferson já explicou, o sexo biológico, ele é binário, ele é feminino ou masculino.
A identidade de gênero, ela é diferente dessa binaridade do sexo biológico, porque ela se caracteriza pela forma com a qual o indivíduo se identifica. Muitas vezes, ele nasce com o sexo masculino, mas se identifica com o gênero feminino, né? A orientação sexual se caracteriza mais por como as pessoas se relacionam de forma sexual ou amorosa. E eu vou passar um vídeo para vocês que vai caracterizar isso de forma bem clara, tá? Vou pausar essa introdução só um minutinho para que eu possa compartilhar o vídeo com vocês. Jefferson, é um vídeo do Globoplay, então provavelmente a gente vai ter problema na hora do compartilhamento no YouTube, tá? Mas eu vou passar porque eu acho que é bem bacana. Para quem tiver Globoplay, vale a pena vocês assistirem esse programa.